Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós daremos prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Lembrando aos senhores que nós estamos na segunda parte, que trata sobre os procedimentos especiais, mais precisamente os procedimentos especiais disciplinados no CPC, e vamos tratar hoje do procedimento da restauração de autos. Eu trago, como de costume, um quadro, uma tabela que prevê os principais tópicos sobre o procedimento. Eu também, como de costume, vou me furtar de fazer a leitura, porque, na verdade, durante a leitura do texto nós falaremos sobre isso, tudo que está ali, mas a parte, o leitor, o ouvinte interessado pode dar pausa nesse momento, evidentemente, na tela para copiar, para tomar as considerações que eu, resumidamente, trouxe aí para os senhores, tá certo? Uma outra consideração que eu faço ainda de caráter preliminar, como tenho feito em todos os vídeos, é que esse livro foi elaborado quando da transição do Código Antigo para o Código Novo. Então não é incomum que apareça referência normativa tanto do Código de 73 quanto do Código de 2015, e o próprio texto trabalha a respeito disso, tá certo? Então, feitas essas considerações, vamos, sem maiores delongas, à análise do material especificamente quanto a esse procedimento. Vamos ao ponto. Os autos são a documentação do processo. Formalizam a prática dos atos processuais. Provam a sua realização e o seu conteúdo. A palavra autos significa o caderno processual, o conjunto de documentos escritos que retratam os atos processuais realizados em um processo. Desaparecidos os autos, o processo se interrompe, não sendo possível seu prosseguimento. A ação de restauração de autos desaparecidos, artigo 1063, como eu dizia, do Código anterior, e aí posteriormente vem a referência lá, artigo 712 do Código de 2015, do novo CPC, NCPC. Então, a ação de restauração de autos desaparecidos tem por finalidade recompor os autos de processo ainda em curso, na hipótese de não haver autos suplementares. Pouco importa a causa do desaparecimento, seja por perda, com ou sem culpa do responsável, escrivão, advogado, juiz, promotor ou qualquer outro a quem competia a guarda dos autos. Seja por destruição, por fato da natureza, ou por ato de alguém, ou ainda por qualquer outra causa. Sempre será cabível a restauração se os autos originais não existem mais, pois o objetivo não é a apuração de responsabilidade, o que será verificado em outra ação, seja ela civil ou criminal, ainda administrativa, no ente próprio. Mas sim, nesse procedimento de restauração, se visa a recuperação dos autos. No CPC de 2015, encontra-se prevista nos artigos 712 e seguintes. Prevê-se também a possibilidade de restauração de autos eletrônicos, como se vê do caput do 712. Além disso, prevê-se que, existindo autos suplementares, o processo prosseguirá nele,
neles, nos autos suplementares. Artigo 712, parágrafo único, claro, desde que eles não tenham também desaparecidos. A medida de restauração de autos tem algum parentesco com a exibição de documento, a produção antecipada de provas, o arrolamento e outras providências com função essencialmente probatória. Afinal, a restauração presta-se a reconstituir, mediante diferentes meios de prova, a documentação probatória relativa a um processo e a seus atos. Não é, todavia, uma medida cautelar, pois sua finalidade não é propriamente a de resguardar o resultado de outro processo, em face de uma possível situação de urgência. Sua cognição, de resto, não é superficial. A sumariedade põe-se apenas no plano horizontal, ou seja, das questões passíveis de exame, extensão das matérias discutíveis, e não vertical, ou seja, no plano da profundidade do exame. Na restauração, o juiz conhecerá apenas das questões estritamente relacionadas com o refazimento da documentação contida nos autos extraviados, daí, portanto, a limitação no plano horizontal. Também não se trata de jurisdição voluntária. Pode estabelecer-se, e não é raro que se estabeleça, um conflito entre as partes acerca do conteúdo dos autos perdidos. Tal disputa será resolvida dentro do próprio processo da restauração de autos. Assim, tem-se medida de jurisdição contenciosa, autônoma e satisfativa, com cognição exauriente e parcial, limitada, portanto. Todos os elementos disponíveis poderão ser utilizados para a restauração. Não apenas os documentos, como também a memória. Tudo de quando se recordem os sujeitos processuais poderá ser útil para a recomposição dos autos desaparecidos. Qualquer das partes está legitimada a propor a ação, bastando a verificação do desaparecimento. No CPC de 2015, atribui-se ainda a legitimidade ativa ao Ministério Público, bem como se prevê que também o juiz pode, de ofício, instaurar o procedimento de restauração de autos. Vejam a esse respeito o artigo 712. Na petição inicial, cumpre ao autor da restauração, artigo 713, declarar o estado em que se encontrava a causa, quando do desaparecimento, expondo um resumo do andamento do processo até então, bem como ofertando os documentos que dispuser, destinados à restauração, assim como certidões, cópia das petições que haja feito, reproduções de documentos que tenha juntado. Quando se diz petições que haja feito, nada impede que ele tenha petições guardadas do ex-adverso, da outra parte. Ele pode juntar. Integrará o polo passivo dessa ação especial a parte contrária na causa principal, que será citada para, em 5 dias, prazo especial também para resposta para a defesa do réu, contestar o pedido. Vejam artigo 714 do novo CPC. Como é dever de todos colaborar com a justiça, cumpre ao réu da restauração exibir os documentos que tenha relativos à causa. Pode o réu concordar com a restauração, pois também a ele pode interessar a tutela jurisdicional, hipótese em que será lavrado auto, assinado pelas partes e homologado pelo juiz, que suprirá os autos originais desaparecidos e nos quais o feito principal prosseguirá. Vejam o parágrafo 1º do artigo 714 do novo CPC a esse respeito. Não ocorrendo concordância total por parte do réu, ou se ele não contestar o pedido, o procedimento seguirá conforme o artigo 803, ou seja, o juiz proferirá a sentença em 5 dias, ou designará audiência de instrução e julgamento, se houver necessidade de produção de outras provas. O CPC de 2015 determina essa observância do procedimento comum, parágrafo 2º do artigo 714. Quais são as espécies de restauração de autos? Conforme o momento processual em que se deu o desaparecimento dos autos. Vejam, nós temos procedimento de restauração varia conforme os autos tenham desaparecido antes ou depois da audiência de instrução e julgamento da causa principal. Na primeira hipótese, ou seja, antes da AIJ, a restauração restringe-se à fixação do objeto litigioso, o que é, de certa forma, mais fácil, pois os advogados costumam manter cópias de suas petições,
e mesmo dos documentos que as instruem. Na segunda hipótese, ou seja, quando o desaparecimento dos autos se dá após a IJ, a audiência, a restauração também abrange a prova produzida, o que implica a necessidade de repeti-la, artigo 715 do novo CPC. Para tanto, as mesmas testemunhas anteriormente ouvidas serão reinquiridas, se isso for possível. Caso contrário, seja por falecimento ou qualquer tipo de impossibilidade de depor, está autorizada a substituição das testemunhas. Parágrafo 1º do artigo 715. Os serventuários poderão servir de testemunhas dos atos processuais que tenham presenciado, não podendo eximir-se de depor. Parágrafo 4º desse artigo 715. Havendo perícia, sem cópia do laudo, terá de ser repetida, preferencialmente pelo mesmo perito. Parágrafo 2º do 715. Se a sentença já tinha sido proferida, a cópia que eventualmente o juiz tenha valerá como original. Parágrafo 5º desse 715. A restauração será julgada por sentença e o processo principal, com os autos assim restaurados, prosseguirá. Se posteriormente aparecerem os autos originais, neles, nos originais, prosseguirá o feito, apensando-se-lhes os da restauração. Se algum ato processual relativo à causa principal foi praticado nos autos restaurados da restauração, serão transladados aos autos aparecidos, aos autos originais que apareceram. Vejam a esse respeito o artigo 716. Se o desaparecimento dos autos originais for imputado a alguma das partes do processo, o juiz a condenará ao pagamento das verbas da sucumbência, seja por custas e honorários, sem prejuízo de eventual condenação em litigância de má-fé e apuração da esfera criminal. Isso, as custas aqui e honorários relativos ao procedimento especial da restauração de autos. Artigo 718. Desaparecimento de autos em segundo grau de jurisdição. Nesse caso, quando o desaparecimento dos autos se der na fase recursal, a ação será distribuída, a ação de restauração de autos, sempre que possível, ao relator do recurso, mas a restauração será feita no juízo de origem, quanto aos atos que aí tenham sido praticados, porque mais facilmente as cópias podem ser obtidas, mas a conclusão da restauração se dará no tribunal, com o seu julgamento. Então, essas eram as considerações que tínhamos a essa altura para fazer sobre o procedimento da restauração de autos. Vamos parando por aqui. A partir do próximo vídeo nós veremos o procedimento muito importante da ação monitória. Tá certo? Então é isso. Por hora é só, meus amigos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.